Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus ganhos no mês de novembro e dezembro com a criação de frangos e galinha caipira. Pessoal, uma coisa que eu queria falar para vocês é a respeito dos ganhos, né? É o seguinte, eu comecei com uma chocadeira, apenas uma chocadeira, né? Hoje eu tenho duas chocadeiras, mas eu comecei apenas com uma chocadeira. Então, o mês de novembro e dezembro, esse é o lucro que eu tive com uma chocadeira, apenas uma chocadeira, porque a remessa da outra chocadeira ainda não chegou. Então, eu tenho os gastos com a remessa da outra chocadeira. Então eu gasto com milho, eu gasto com ração, né? Que é a remessa da outra chocadeira. Então acaba que o gasto, os ganhos dão uma diminuída por conta disso, né? Porque eu ainda não estou tendo lucro da segunda chocadeira. Eu estou tendo lucro somente da primeira chocadeira. Eu acredito que a partir desse mês de janeiro, fevereiro, eu já começo a ter vendas com a remessa da segunda chocadeira. Então, por enquanto, eu estou tendo vendas somente da primeira chocadeira. Apesar de eu já ter duas, né? E como o frango demora 6 meses para chegar no ponto de abate, ainda não chegaram, né? A remessa ainda não chegou. Agora, nesse mês de janeiro, fevereiro, é que tá chegando a remessa da nova chocadeira. Então, esses ganhos que eu vou mostrar para vocês é somente do mês de novembro e dezembro. E é somente da chocadeira antiga, né? Que é a minha chocadeira que eu já uso há muito tempo, somente uma chocadeira. E assim, pessoal, como os meus frangos estão muito grandes, né? Eles estão grandão, então eles comem muito milho, comem muita ração. Então acaba que eles pegam um pouco do lucro da primeira chocadeira. Se é que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer para vocês. Eles comem um pouco do lucro da primeira chocadeira, né? Mas isso é só até a remessa deles chegar para mim começar a ter vendas, né? Para mim começar a bater. Porque aí a partir do momento que eu começar a bater a remessa da segunda chocadeira, eu já vou ter um lucro muito maior, né, do que o que eu estou tendo agora com somente uma chocadeira. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o mês de novembro e dezembro. Inclusive, pessoal, olha aí, eu acabei de tratar da bicharada. Eles estão aí deitados, né, curtindo o finalzinho de tarde. Eu gosto de trazer tudo muito bem anotadinho, sabe? Essa questão de contas, de organização com finanças, eu sou muito organizada. Então eu gosto de trazer tudo muito bem organizadinho, anotadinho. Tudo que entra, tudo que sai. Ó os cachorros. Tudo que entra, né? Tudo que sai, eu sempre anoto. Ó, fui lá e comprei uma vitamina. Vou lá e anoto no meu caderninho. Ou então vou lá e comprei um saco de ração, ou um saco de milho. Eu vou lá e anoto no meu caderninho. Eu nunca deixo de anotar. Ah, eu fiz uma venda de um frango para um cliente. Eu sempre vou lá e anoto. Nunca deixei de anotar nada, absolutamente nada. Porque é através desse caderninho que eu tenho controle, né? Do que tá saindo, se tá dando lucro, se não está dando lucro, né? Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Esses cachorros tá latindo, eu não sei o que é. Se é bicho. Mas não deve ser, não. Aqui, pessoal, mês de dezembro e novembro. Novembro e dezembro. Vou pegar a câmera aqui. Pessoal, igual eu falei pra vocês, eu gosto de trazer tudo muito bem anotadinho, né? Então eu anoto tudo que eu gasto, né? Anoto tudo que eu ganho também, né? E aqui, pessoal, ó, tem a minha anotação do mês de novembro, né? Vocês podem ver que para um cliente só eu vendi 2.790. Para outro cliente eu vendi 1.600. E essas vendas menores aí provavelmente são de ovos, né? Então, o mês de novembro, o lucro foi esse aqui, ó, para o mês de novembro. E é igual eu falei para vocês, foi esse valor, mas pode melhorar. Por que que pode melhorar?
Porque os frangos da segunda chocadeira estão comendo o lucro dos frangos da primeira chocadeira. Então, a partir desse mês e do próximo mês, eu vou voltar mostrando os meus ganhos dos próximos meses, que é os meus ganhos com a próxima chocadeira, né? Com o lucro da próxima chocadeira. Então, esse é o lucro que eu tive tirando o gasto dos frangos da segunda chocadeira. Então, dá para você ter um complemento, sim, com a criação de frangos caipira, né? Aqui, ó, já é no mês de dezembro, né? No mês de dezembro. Só para um único cliente, eu vendi 2.340 de frango e galinha caipira. 850 para outro. 860 para outro, ó. R$90. Esse daqui provavelmente são de ovos, né? Então, o lucro que eu tive foi esse aqui, ó. O lucro do mês de dezembro. E também, novamente, igual eu falei para vocês, os frangos da segunda chocadeira estão comendo, né, o lucro da outra chocadeira. E aqui, pessoal, eu tenho o mês de janeiro, né? No mês de janeiro eu não fechei ainda. Por quê? Porque eu tenho vendas para fazer, né, essa semana, muitas. Eu devo abater umas 30 cabeças, se Deus quiser. Então, eu não tenho fechado um lucro aqui ainda, né? E nem os gastos. Inclusive, eu tenho que colocar aqui nos gastos, né, para esse mês de janeiro, que é o milho, né? Eu comprei um milho moído, então eu vou colocar aqui nos gastos também. Tem que colocar alguns medicamentos, né, como vitamina, vacina. Então, eu vou colocar aqui. Aqui embaixo, eu vou estar colocando, né, o meu lucro. Aqui, ó, vocês podem ver que eu não coloquei ainda. Por quê? Porque eu ainda não fechei o mês. E aí, eu ainda tenho, essa semana, muito frango para bater e levar na cidade, pessoal. Então, pessoal, é isso que eu falei para vocês. É possível, sim, você ter uma renda, é possível você ter um complemento, né, para sua renda, ou até ser a sua renda principal, né, sua fonte de renda principal. E é igual eu falei para vocês, esse é o meu lucro agora, né, mas pode melhorar. Igual eu falei, esse foi o meu lucro agora, mas com uma segunda chocadeira você pode duplicar você pode duplicar o seu lucro, né? Você pode dobrar seu lucro. E além de dobrar, você pode ganhar mais ainda do que isso. Porque eu acredito sim que você pode aumentar o lucro. Não só esse valor que eu mostrei para vocês, vocês podem aumentar. Vai ter mês que vocês vão ganhar mais. E vai ter mês que vocês vão ganhar menos. Por quê? Por conta disso. Às vezes, por exemplo, você tem uma remessa de galinha para vender, né? Aí você vende lá 20, 30 galinhas, né? E aí você vai ter um lucro maior no próximo mês. Ou então vai ter um mês que vai ter um lucro menor, porque você vai gastar talvez com milho, porque talvez você vai gastar com alguma vacina, né, que é mais cara, ou talvez você vai gastar com um investimento com uma chocadeira, por exemplo, né? Igual eu gastei. Então, você vai ter mês que você não vai ter lucro, né? Quase nada de lucro. E vai ter mês que você vai ter muito lucro. Então, esse foi meus ganhos, né, no mês de novembro e dezembro. E eu digo com toda a propriedade, com toda certeza, pode melhorar mais. Pode melhorar muito mais, né? Você pode ter uma porcentagem muito maior de lucro. Por conta dessa questão que eu te falei, né? Que os frangos da segunda chocadeira tá comendo o lucro da primeira chocadeira. Mas isso é até um certo ponto, né? Até um certo momento. Até o momento que eu começar a bater esses frangos, né? Da segunda chocadeira. Porque aí, a partir do momento que eu começo a bater eles, eu já vou... Eles já vão mantendo a comida, né? Deles. Eu já não preciso gastar com a alimentação, né, dos frangos da segunda chocadeira. Olha, tá até trovejando, pessoal. Olha como tá o tempinho pra cá, o solzinho, fim de tarde. Gente, então é isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês, eu acho assim, e é um trabalho muito bom, muito gratificante.
Porque ao mesmo tempo que você está dentro de casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, né? Você tem o seu servicinho aqui no quintal, você não precisa sair para fora, né? Para trabalhar de CLT, igual eu falei para vocês, né? E consegue conciliar com o serviço de casa, então não é ruim, né? E você não trabalha tanto assim também, né? Porque às vezes você acha assim, nossa, muito trabalho, né? Eu particularmente não acho que trabalha tanto, né? Mas é isso aí, gente. Não desistam, né? Não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus objetivos. Porque quando a gente tem um foco, quando a gente fala, eu vou fazer dar certo, a gente consegue, né? E mais pra frente quero mostrar outros ganhos meus, né? Outros lucros. Porque eu acredito que nos próximos meses o lucro vai ser melhor. Vai ser bem melhor. Por quê? Porque eu não vou ter compras de milho, né? Porque aí como eu compro milho para uns 3 meses, né? Para aproveitar o frete, eu compro milho para 3 ou até 4 meses. Então, eu não tendo gasto com o milho... Não é que eu não tenho gasto, né? Eu tenho gasto com o milho. Só que eu compro tudo junto para uns 3, 4 meses. Então, os próximos meses vão ser melhor ainda. Então, eu mostrei para vocês, porque eu tô querendo dizer para você que é capaz, sim, é possível, né? Você é capaz de fazer uma rendinha aí com a sua criação de frango caipira, sem você precisar sair de casa, né? Porque, pessoal, pensa comigo, é uma lógica que vocês têm que pôr na cabeça. Se você tem uma chocadeira que nasce, que você consegue salvar 60 frangos, se você vender esses 60 frangos a R$100, você tem R$6.000 no mês. Então, se você tem esses R$6.000 no mês, qual que é o seu desafio? É manter esses frangos vivos, né? É você não ter percas, né? Então, pessoal, por mais que você fale, o saco do milho tá muito caro, né? Mas você precisa aprender a pôr preço no seu produto, né? E é isso que eu sempre tenho posto em mente. Eu preciso valorizar o meu produto. Porque ninguém vai valorizar o meu produto, a não ser eu, né? Então é possível. Se você tem uma chocadeira com 60 frangos, todos os meses, você tem um lucro de R$6.000. Se você tem 2, você vai duplicar esse lucro, né? Você vai dobrar esse lucro. Você vai dobrar para R$12.000. Você tirando os gastos, ainda sobra um dinheirinho para você no fim do mês. Não é você falar assim, que não sobra. Sobra sim. Basta você empenhar no que você está fazendo, né? Basta você se dedicar, você falar, eu vou fazer dar certo. Eu preciso fazer dar certo. Porque se a gente dedica 8 horas, de 6 a 8 horas, fora, trabalhando fora, né, de empregado, por que não dedicar 3, 4 horas no máximo, acho que nem isso eu gasto aqui, né, com a minha criação. Por que não dedicar esse tempo com o meu trabalho, né, com o meu próprio negócio? Então é isso que vocês têm que sempre ter em mente. Pessoal, começou a chover. Nessa época, olha aqui, nessa época do ano, a gente sai para fora um pouquinho e a chuva já chega, né? Então eu saí um pouquinho aqui para fora. Agora que eu falei assim, nossa, graças a Deus o chão secou, porque que tava um barro. Eu vim aqui hoje ser tratada da bicharada, tava muito barro. Então eu falei, nossa, agora de tarde secou. E aí começou a chuva de novo, ó. Mas tá bom, gente, estamos chovendo, tá bom, né? Tá ótimo, graças a Deus a chuva chegou. Eu não tenho que reclamar da chuva hora nenhuma. A gente que mora na roça, a gente sabe. Olha aqui, pessoal, a chuva chegou e a bicharada tá aqui, ó. Tudo correndo, ó, correndo para esconder da chuva. Olha o galão, onde eu coloquei o meu celular. Ó. Tá tudo escondendo da chuva, deixa eu esconder também, né? Mas é muito pouco. Eu não consigo me manter com uma renda dessa, né? Mas você já parou para pensar que você pode conciliar essa renda, juntar essa renda com outra atividade rural? Você pode juntar ela com a atividade leiteira, né, que é a produção de leite, ou com a produção de queijos, ou você pode juntar com a produção de café, né, com o plantio de café. Você tem outras possibilidades também, né? Você pode juntar
aumentar a sua renda com frango caipira junto com outras atividades, né? Que é a atividade rural. A gente tem um leque enorme, né, de possibilidades na roça. Você não precisa ter só essa fonte de renda. Você pode conciliar com outras atividades. Assim como a gente faz aqui, dá muito certo. Igual eu falei para vocês, a tendência é melhorar, a tendência é só melhorar. Por quê? Porque agora que a gente está expandindo. Então, você pode melhorar a sua renda. Você pode ter muito mais do que aquilo que eu te mostrei. Porque se você duplicou o seu investimento, né? Se você comprou uma outra chocadeira, provavelmente, logicamente, o seu lucro vai dobrar. Então, é isso, pessoal. Basta vocês terem dedicação no que vocês estão fazendo, né? Claro, aqui em casa eu falo que eu tenho muito que melhorar aqui ainda. Ainda tenho muitos planos, tenho muitas ideias, né, para ser colocadas em práticas. Mas, graças a Deus, hoje eu posso dizer sim, com toda a propriedade, que dá sim um lucrinho. Dá para você tirar um dinheirinho com a criação de frango caipira. Basta você saber valorizar o seu produto, basta você procurar conhecimento, basta você falar por que para os outros está dando certo e para mim não. Por que pra mim não deu certo? Eu preciso fazer diferente, né? Então é isso que eu sempre tenho em mente. Quando alguma coisa começa a dar errado aqui em casa, eu falo, não, eu preciso aprender, eu preciso entender por que tá dando errado. Então eu sempre penso isso, por que deu errado? O que eu preciso mudar para melhorar, né? Então é isso, pessoal. Agradeço muito por vocês estarem aqui no meu vídeo, né? Um beijo pra vocês. Se inscrevam aqui, por favor, comentem, compartilhem meu vídeo. Eu ajudo vocês, vocês me ajudem, né? Eu incentivo vocês e vocês me incentivam. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estar aqui, né? Até o fim do vídeo. Agradeço vocês de coração. Até o próximo vídeo.